Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, nosso boletim, acompanhando o que está acontecendo com o mercado do boi. Parece que aquele fôlego de alta que a gente viu acontecer aí nas últimas semanas está diminuindo e está cada vez mais difícil ver preços novos para a arroba do boi acontecer no mercado. Para a gente entender um pouquinho do que está acontecendo, nosso convidado agora é o meu amigo Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos. Já está aqui comigo na tela. Seja bem-vindo, viu, Douglas? Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho desse mercado. E me parece, Douglas, eu queria até compartilhar isso com você, se essa é a sua sensação também, a sua percepção também, que aquele fôlego que fez o mercado sair lá dos 275, 280 para os atuais patamares, esse movimento parece que perdeu fôlego, Douglas. Muito boa tarde, Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. Sempre um prazer falar com vocês. Exatamente. Nossa sensibilidade aqui, falando com a indústria, falando com o pecuarista, falando com os corretores, com quem está na linha de frente no mercado físico do boi, a gente viu que havia sim uma boiada, principalmente de pecuaristas que tinham uma tecnologia maior, que tinham uma capacidade de caixa maior, então conseguiam manter esses animais no coxo, ou manter esses animais relativamente mais retidos. Conforme os preços de balcão vieram mais próximos de 290, 295, alguma coisa muito bem pontual aí próximo dos 300, destravou parte dessa oferta que estava retida e fez com que as escalas avançassem, né? A gente tinha uma escala média ao redor de 4,5 em meados de novembro, final de novembro. Hoje a gente tem uma escala média aqui em São Paulo em 5,88, mais próxima de 6. Então, realmente, pagando um pouco mais, conseguiu sair um pouco mais de animais terminados. Isso manteve as escalas aí relativamente mais confortáveis frente ao que a gente havia visto antes. Então, esse sentimento de uma recuperação forte da arroba já vai ficando mais limitado. Claro que a gente não pode falar que não pode existir, né? A arroba, esse mercado físico do boi gordo é bem dinâmico, mas um cenário de uma recuperação já fica mais limitado diante desse cenário. Pois é, e daqui para frente, Douglas, o interesse dos frigoríficos ainda é grande, ainda tem aquele processo de formação de estoque para atender as festas de final do ano, ou também já vai diminuir nesse ritmo a partir de agora? Ótima pergunta. Pelo que a gente tem visto hoje, existe sim uma necessidade de compor os abates, mas do dia 23, do dia 19 adiante, né? Talvez o grosso para atender as festas já tenha sido comprado. Mas o que a gente pode ter é um rearranjo, algum buraco na escala. Segunda-feira, bem chuvosa, esses últimos dias também geralmente são dias ruins aí para embarque. Isso pode ter algum encaixe, alguma coisa nesse sentido. Então, para dezembro, a gente não espera que haja um apetite muito grande, justamente porque as escalas deram já um ligeiro alívio, né? Então não há uma necessidade imediata, uma competição por matéria-prima para cumprir esses últimos dias, mas olhando mais para frente, olhando em questão de semanas adiante, né? Toda essa sinalização da China de flexibilização do Covid, de maior circulação de pessoas e mercadorias frente ao que a gente via nos meses anteriores, pode gerar um apetite, sim, olhando mais para fevereiro, para março, que é o período em que a China, nosso principal importador, volta comprando mais volume do Brasil. Agora, vocês aí na Radar, vocês acham, acreditam que o preço se consolida nessa faixa, nessa casa aí dos 290, ou ele pode, sei lá, perder força, perder fôlego, enfim. É um número adequado ou ajustado à oferta e demanda que a gente tem nesse momento? Sim, acredito que sim. É um intervalo de preços aí em que as coisas continuariam tocando, esses arranjos, esses encaixes de bois continuariam acontecendo e faria sentido, acho que tanto para o pecuarista, né, que esperava um preço um pouco mais alto, aí a escala conseguiu alongar, mas a indústria ainda paga esses 290, 295 em alguns casos pontuais, e a indústria consiga fechar ainda 2022, né? No ditado caipira, né, tá alto para carpir e baixo para roçar. Então, esses 290 seriam uma estabilidade, o que a gente está vendo nos últimos dias, principalmente em dias em que o Brasil está atuando na Copa. A liquidez, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro, tem sido bem limitada, né? Há poucos negócios. Então, seria um intervalo de estabilidade que a gente está vendo sim.
Muito bem. Você já explicou da oferta, que principalmente aquela oferta retida, aquele pecuarista que teve capacidade de esperar um pouquinho aí antes de colocar no mercado seu animal, ele acabou se posicionando nesses últimos dias. Isso é um fator aí de limitação aí de novas altas. Agora, quando a gente olha só a demanda, o que dizer da demanda interna? Como é que os indicadores estão mostrando aí? Tem demanda acontecendo? De fato, veio aquela demanda que a gente esperava a ponto de mudar, por exemplo, o patamar de preço da carne, Douglas? A demanda interna está cumprindo o seu papel, a gente está vendo que tem saído, sim, cortes, principalmente cortes grill. A tendência é que do dia 20 adiante, né, as férias, as festividades, puxem ainda mais esse movimento de corte grill, mas não tem sido suficiente para impor novas altas no atacado. A gente está vendo que tanto a oferta de carne no atacado quanto a demanda, a saída pelo varejo, está bem ajustada. E a gente tinha uma referência aqui em São Paulo mais próxima de 18,65, 18,70 do boi casado nas últimas semanas e hoje está bem próximo. A gente tem 18,62. Então, reforça esse sentimento, essa visão de mercado equilibrado. A demanda tem cumprido seu papel, mas a oferta também tem atendido praticamente bem equilibrado essa demanda. Alguma possível surpresa da demanda externa, uma retomada de compra da China? Por exemplo, você citou dessa possibilidade da China diminuir aí o aperto, né, com relação aos lockdowns por lá. Isso já pode se refletir já imediatamente ou vai ficar só para o ano que vem, Douglas? Imediatamente seria mais difícil, né? A exportação é pautada por contratos e o que a gente tem em dezembro praticamente está contratado. A gente viu uma queda de volume em relação a outubro, né? O desempenho de novembro. Possivelmente em dezembro também deve ter uma queda contida em relação a novembro. É natural ver essa desaceleração. Agora, olhando para janeiro, para fevereiro, né, caso venha uma retomada mais forte, a gente pode ver sim a indústria, principalmente exportadora, buscando mais matéria-prima para querer aproveitar com unhas e dentes essa janela. Né? O movimento de alta com essa possível retomada da China, quando a gente olha os mercados futuros, já refletiram aí tanto no petróleo quanto no minério, né? Minério, a China é uma forte consumidora de minério de ferro, né? As ações ligadas ao minério de ferro aqui no Brasil, o próprio preço do minério de ferro já foi na frente e corrigiu toda a defasagem que ele tinha quando a China estava mais calma, né? Essas são as hard commodities, né? Então, quando a gente olha para soft commodities e China com uma demanda que vem numa base pequena, mas de uma tendência crescente, possível que isso pode ter um impacto positivo também olhando para janeiro e fevereiro, né? Nos embarques de fevereiro, mas olhando talvez numa puxada de demanda, para garantir esses animais mais para o final de janeiro aí. E o que Dado que que, não é e o imediatamente. que, que dá para esperar dessa retomada de compras da China? Com o fim dos lockdowns por lá, mobilidade maior da população, será que a gente vai ver uma China mais agressiva para poder recompor estoque, enfim, fornecer para bares, restaurantes e já que o comércio deve se restabelecer, você acha que a China pode vir mais agressiva, Douglas? Nós acreditamos que sim. E ela mais agressiva com o cenário de câmbio que a gente tem hoje em dia pode ser uma boa janela de oportunidade para os frigoríficos exportadores. Por quê? Porque nos meses anteriores, nas semanas anteriores, quando a discussão no restante do mundo era até que ponto que a gente vai frear a economia, né? Estados Unidos, Europa subindo juros, né? Os juros vai ser 0,75 na próxima reunião, não, vai ser meio. Com toda essa discussão de até que ponto a gente ia frear a economia, na China era o contrário, né? A gente tinha, vamos acelerar, vamos dar mais estímulos à economia, ao setor imobiliário, a outros setores, no setor industrial. Então, tudo isso também colabora com uma melhor atividade econômica. Se essa melhora da atividade econômica, esses estímulos vierem ao encontro de um relaxamento, né, da política de Covid-0, ou seja, mais circulação de pessoas e mercadorias, os principais pontos onde a carne bovina tem ganhado mais tração, que é os pontos mais urbanos da China, onde a população tem maior renda, isso pode ganhar tração. Então, a gente acredita, sim, que a China pode voltar mais vigorosa, né, na compra de matéria-prima para carne, enfim, de carne e os frigoríficos brasileiros de matéria-prima a partir de fevereiro, de março, né?
Combinando também com o cenário que a gente tem um dólar hoje de 5,20, de 5,30, no momento que ele recua um pouco mais, 5,15, 5,10, né? Todo esse cenário traduz uma receita bem importante para o frigorífico exportador. Então, se ele tiver uma janela de demanda forte e um dólar praticamente nesse patamar, provavelmente ele vai querer aproveitar essa boa margem que esse cenário está dando no início do ano. E a gente está falando de China porque a China é o nosso principal comprador, né? Na escala de compras aí, ela é responsável por mais de 60% das compras aqui do Brasil. Mas tem aparecido aí Estados Unidos também, né, Douglas, como um potencial comprador da carne brasileira. O limitante fica por conta das cotas, né, estabelecidas por lá, mas você acha que Estados Unidos pode ser um mercado importante para 2023? Sem dúvida, sem dúvida. Não em volume como a China é, como você bem comentou antes, que ela majoritariamente leva grande parte da nossa exportação, mas os Estados Unidos, por mais que tenha essa limitação de cotas, é um grande carimbo, pode fazer com que o nosso mercado abra olhos de outros mercados, né? México, Japão. Então, eles levando a cota que eles têm que levar, que é limitada a levar, e sendo recorrente, pode ser que isso pode abrir caminhos para outros mercados, né? E pensando em outros mercados, não a questão de volume, mas a questão da imagem, sem dúvida, os Estados Unidos pode ser bem importante para a gente. É, e conversando com o Camardelli da Biec recentemente, ele falou da possibilidade de mercados mais gourmet, digamos assim, se interessarem pelo Brasil também, como por exemplo o Japão. Como é que vocês veem essa possibilidade do Japão entrar nessa, digamos, nessa roda aí das exportações em 2023? O que está faltando para isso, Douglas? Seria ótimo, né? Caso o Japão, México, outros países, né, entrassem na nossa lista de exportador, eu acho que seria a cereja do bolo, né? Nos últimos anos, a gente viu a ministra Tereza Cristina fazendo um ótimo papel, abriu mais mercados, não só para carne bovina, mas para outros produtos de origem agropecuária, né? E a gente, hoje em dia, querendo ou não, a gente é um exportador de qualidade, que tem volume, exporta aí para China, Estados Unidos, Oriente Médio, Chile, Egito, né? Mas, infelizmente, não atinge mercados gourmet, como você falou, mercados que têm um alto potencial de remuneração por determinado tipo de carne. Esse é o exemplo do Japão. Se a gente atingir esse mercado, caso abra essa porteira, seria ótimo, porque a gente atenderia não só o volume, mas também fecharia com chave de ouro aí esses mercados que são bastante exigentes em qualidade e entrando talvez em mais um degrau desse patamar que as exportações de carne bovina brasileira atingiram hoje. Não Enxu- só a qualidade, mas atendendo também a parte de padronização e exigência de qualidade. E aí, acho que seria de vento em popa, né? Unir o útil ao agradável. E ajudando a enxugar um pouquinho esse mercado de carnes especiais que fica muito à disposição só do consumidor brasileiro, né? Sem dúvida, sem dúvida. Toda ajuda é bem-vinda, né? O pecuarista brasileiro é um apaixonado pela atividade, incorre tantos outros custos e tantas outras concorrências, né? Quanto mais mercados atendendo essa nossa carne, a gente conseguindo escoar com solidez, com constância, acho que o setor todo tem a ganhar, todo mundo ganha. Boa. Só para a gente finalizar, Douglas, como é que vocês estão trabalhando 2023? Expectativas aí da Radar para 2023, principalmente para o setor pecuário? Perfeito. 2023 pode ser um ano de volatilidade. A gente já esperava 2022 com um ano volátil, né? Em função das eleições, mas além das eleições, a gente teve uma guerra que começou em fevereiro de 2022. Então, 2023 pode se consolidar com um ano de mais volatilidade. A gente está bem atento ao mercado externo. Não só a China está de olho no nosso produto, mas Estados Unidos, como você bem colocou, possivelmente outros mercados, México, Japão, se tudo der certo, a gente poderia também exportar para lá. É claro que existem protocolos, existe a liberação, não é do dia para a noite. A gente tem no começo do ano, possivelmente, vamos ficar bem atentos aí ao abate de fêmeas, a gente já vem com anos de retenção de matrizes e em um final de ano em que os preços foram possivelmente menos remuneradores quando a gente olha para a margem, né? A margem é uma questão peculiar de pecuarista para pecuarista, mas no início do ano a gente tinha um patamar de preço da arroba mais acima, com um custo também
de dieta mais acima e no final do ano foi o contrário, tanto o custo da dieta quanto os preços da arroba cederam, isso pode prejudicar um pouco mais de margem. Vamos também ficar bem atento como esse pecuarista vai reagir à margem da cria com o preço de reposição mais barato, se esses dois impactos, tanto da margem de confinador quanto a margem da cria, vai refletir no abate de fêmeas nos primeiros meses do ano, principalmente de janeiro e fevereiro, né, que são anos que o pessoal costuma desovar um pouco mais de fêmea, mas a grosso modo a gente está mais otimista para o mercado de exportação, com esse dólar alto e a nossa imagem da carne bovina lá fora, estamos um pouco mais contidos também com o mercado interno, principalmente em relação à inflação. Acho que o consumo do brasileiro, né, a dona de casa, a festa do final do ano, aquele churrasquinho de futebol, vai ser bem gerido, vai andar bem de acordo conforme a inflação aqui no Brasil andar. Se a gente vê uma renda disponível da população praticamente estabilizada, até uma liberação de renda disponível, a gente pode ficar um pouco mais animado com o mercado interno. Agora, se a inflação der mais sinais que ela pode guinar para cima, aí a gente precisa ficar um pouco mais pé atrás, olhar um pouco mais ao certo como será nosso consumo interno, que faz toda a diferença também no escoamento da nossa produção. Você tem toda a razão. O poder de compra do consumidor brasileiro vai ser determinante para alinhar aí como vai ser a demanda, principalmente a demanda interna ao longo de 2023. Douglas Coelho, meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre. Eu agradeço, meu amigo Alexandre, pela participação, pela oportunidade. Contem sempre conosco aqui, com o time da Radar Investimentos. Um forte abraço. Valeu, abraço para você. Tá aí Douglas Coelho, Radar Investimentos, compartilhando com a gente um pouquinho das experiências dele, das percepções do pessoal lá da Radar Investimentos, e o que a gente tem é uma desaceleração daquele movimento de alta que a gente viu acontecer ao longo aí do mês de novembro. Aparentemente a demanda dos frigoríficos já começa a diminuir a partir de agora, tudo que o frigorífico já tinha que comprar para se abastecer para essas festas de final do ano. Obviamente a maior parte disso já foi comprado, então a tendência agora é dar uma diminuída no ritmo dessas compras. Consequentemente, preços da arroba podem dar uma estabilizada aí, e o Douglas, a Radar Investimentos, acredita que essa consolidação fique ali na casa dos 290, 295 aí ao longo desse restinho de ano de 2022. Vamos ver mais detalhes, vamos ver como estão as negociações também no mercado futuro. O Douglas já adiantou para a gente que o mercado futuro está bem parado nesses últimos dias, mas vamos dar uma olhada nos preços. Olha aí o janeiro, R$ 297,90, com queda de 0,7%. Fevereiro, R$ 299,15, queda de 0,58%. Março já não tem negócios sendo registrados. Indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 290,50, com uma queda até importante, de mais de 1% aí em relação ao indicador anterior. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente, na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.